Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do Show Te Falar. Hoje vai ser um dia super especial. Estamos com uma convidada que tem uma bagagem muito importante falando de mercado imobiliário. Então, vamos lá. Fiquem atentos que hoje vai ser um dia muito importante para nós. Não é, Murilo? É isso, já agradecendo aí, pessoal, a presença aí de cada um de vocês. Agradecer em especial a nossa convidada, né? Já logo será apresentada aqui por nós. Mas antes disso, pedir aí que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações, curta, comenta, compartilha sem moderação, tá? Toca o dedo aí nesse botão aí, compartilha a gente, manda para os seus amigos, parentes, amigos, familiares, para o mundo inteiro, tá? O céu é o limite. Então, dê essa força para a gente aí, compartilhando os nossos vídeos, porque esse assunto é super interessante, tá? É bastante oportuno, principalmente para você que é corretor de imóveis, você que é proprietário, trabalha em imobiliária, construtor, você que é empreendedor, você que é vendedor de imóvel, você que é o cliente comprador. Aqui nós teremos aqui um assunto vasto que vai desde a entrega de documentação, que aparentemente pode ser algo tão simples, mas tem alguns pormenores ou por maiores, né? Até a assinatura final do contrato, entrega em registro, liberação do recurso para o vendedor e que o cliente possa adentrar o seu imóvel. Então, vai ser um momento bastante rico aqui com essa grande profissional que nós temos aqui na nossa mesa. Não é isso, Carol? Sim. Aproveitando também para divulgar o nosso correspondente Contrate Consultoria. Nós somos empresários, eu e o Murilo, né? Então, nós temos aí um correspondente da Caixa, exclusivo da Caixa, Contrate Consultoria. Então, entre na nossa página também no Instagram e faça das informações lá que a gente fala tudo sobre financiamento imobiliário, resumindo, Caixa. Então, vou chamar agora aqui a nossa convidada especial, Carla Nodari, consultora comercial do ramo imobiliário e especialista também nesse ramo. Ela vai falar um pouquinho para nós. Carla, por favor, fale das suas experiências, fale de tudo, né? Como começou. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a oportunidade, Murilo e Carol, e pela honra, né, de estar aqui com vocês hoje e estar divulgando o nosso trabalho também, né? Hoje eu atuo no Grupo Quinto Andar, tá, através da empresa ATA, que é uma empresa de crédito imobiliário. Nós trabalhamos com os bancos privados. E nosso objetivo é otimizar, né, o mercado imobiliário através da tecnologia, né? Esse foi o objetivo das duas empresas, né, de estar desburocratizando o crédito imobiliário e a Quinto Andar desburocratizando a questão da venda, da locação, né, e estar trazendo para o mercado imobiliário uma facilidade através da tecnologia, né? Então, hoje a gente estamos aí para ajudar e o objetivo geral é esse, né? É ser uma plataforma de serviços imobiliários. E eu hoje na ATA atuo diretamente com os bancos privados, né? E fazendo a parte dos financiamentos imobiliários. Ah, que legal. Não, hoje vai ser, então, uma troca de experiência fantástica. Nós aqui, Caixa. E foi nesse ambiente aí que vocês se conheceram, né? O quê? Se eu falar não tempo, vai falar aí em vai tempo, em anos, que vai entregar as idades, é melhor não. Vai entregar as idades, mas a Carol, quando correspondente, né, que a gente já falou em outro episódio aqui, ela teve essa atuação como correspondente onde te conheceu, não foi isso? Sim, exatamente. A gente se conheceu lá atrás. Eu trabalhava como corretora de imóveis numa imobiliária em Gravataí, né? Uhum. E a gente fez vários processos juntas. Então, estamos aí, temos uma amizade já, uma conexão. Então, e uma troca de experiências também. Conhecimento é o que a gente vai ter aqui para dar e vender não, né? Só para dar e fornecer. Exatamente. Que bom, as duas com tanto conhecimento, então vai ser um privilégio para mim assistir aqui de camarote e aprender com vocês, né? Estamos aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo. Esse mercado ele é bem volátil, então todo dia muda, todo dia tem uma política de crédito nova, né? É verdade. Então a gente está sempre
Exatamente. se atualizando e estudando. O correspondente hoje são muitas emoções, a gente fala. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mudanças e até a questão da tecnologia também, né? Eu acho que é um assunto super importante. Sim. Porque na minha época lá, quando iniciamos em 2009, né, a tecnologia era praticamente zero, né? A gente fazia tudo no formulário, hoje é tudo no sistema. Processos bem consideráveis, com certeza. Muita documentação. Muita documentação. Eu acho que aqui a gente já começa a desmistificar a questão do financiamento imobiliário, porque as pessoas têm essa impressão de que vai demorar, é muito documento. Então, fala um pouquinho para nós hoje quais os documentos essenciais para fazer, né, nos bancos privados. Acho que isso é importante a gente começar falando e tirar essa questão, né, do que é difícil, que, né, as pessoas que é impossível. Que é impossível, exatamente. Eu acho que tudo vem de uma educação financeira, né? Tudo vem de uma linha de tu ter um comportamento de crédito no mercado. Um comportamento saudável, né? Onde tu vais cuidar do teu crédito, onde tu vais cuidar do teu comprometimento de renda para ti, porque tudo isso impacta lá na questão de liberação do crédito, né? Que os bancos eles avaliam o teu comportamento hoje no mercado. Não é só se tu tem renda ou não, né? É um comportamento financeiro. E hoje até isso é uma questão aí bem delicada, até eu acredito geral no Brasil, onde se questiona muito o nível de endividamento, o nível de endividamento e não ter essa questão da educação financeira, né? Ela não ser mais divulgada, mais, enfim, trazida também nas escolas, né? Então hoje muitas pessoas elas têm dificuldade não só por ignorância, falta de conhecimento, né? Como uma falta de prática de prática também, de incentivo, e falta de ter essas informações também na mão, né? O acesso a informações, né? Isso é bem importante e é uma coisa que a gente vai plantar para o futuro, né? Hoje a realidade ela é bem diferente. A gente pega, vou falar aqui da experiência da Caixa, a gente pega muitos clientes que até têm uma renda familiar razoável, né? Uhum. E aí acontece de não aprovar o crédito ou aprovar abaixo da expectativa da pessoa. E a gente vai analisar a questão do endividamento no mercado, porque hoje a Caixa, e acredito também aí, ouvindo a tua opinião, os outros bancos também analisam o endividamento no mercado. Exatamente. Então, isso é um fator que eu gostaria da tua visão, porque... primeiramente, na minha visão, para te tirar o crédito imobiliário, é tu saber qual score tu tem. Qual é o teu score no mercado, né? Cada banco tem individualmente o seu score. Ele analisa de uma forma, né? O score de cada banco, por exemplo, pode ter 50 itens. Os quais tem um robozinho que faz essa análise, né? E que vai estar dando o score do cliente. Mas, quando o cliente ele olha no Serasa o score dele, ele já tem uma ideia de como está o comportamento dele no mercado, né? Por exemplo, falando de score, eu compro uma geladeira, né? Eu compro uma geladeira hoje, uma geladeira custa R$3.000. Eu faço em 10 vezes, a minha parcela ficou de R$300. Qual o comprometimento de renda que eu vou ter, que vai contar quando eu for tirar o crédito? Não é os R$300 da parcela. É o total da dívida. É R$3.000 que eu tenho hoje no mercado para pagar. Então, o banco ele analisa tudo isso e tudo isso conta no score dele. Isso é bem importante, Carla, porque a gente passa por situações bem parecidas, né? O cliente vem com uma renda familiar, como eu falei, que teria capacidade de pagamento, e aí tem situações onde o cartão de crédito, né, a parcela mensal, ela é baixa, considerando a renda mensal, Sim. mas o comprometimento total ele é muito superior a 30%, e acaba comprometendo, né, naquele momento. Então, vem lá atrás
na tua fala, que é a organização dos custos, né, do endividamento. Não, e eu até me lembrei agora de como isso é interessante. Já deparamos com a situação do cliente, ele para um determinado produto, não foi aprovado para ele porque ele é um bom pagador à vista. Então, ele não tem ali um histórico de parcelamento, de endividamento, desde que ele honre aquele endividamento. Então, é meio uma situação meio contraditória, vamos dizer assim, né? Isso, ele não tem um comportamento financeiro no mercado, né? Isso. Eu já tive algumas situações de clientes também que eu tinha um cliente que ele tinha 19 anos, né? Ele tinha uma renda bem expressiva, porque hoje muitas pessoas trabalham com tecnologia e muito cedo começam a trabalhar essa nova geração, né? E então ele tinha uma renda bem expressiva, mas não tinha nada no mercado. O histórico dele, não tem um histórico, Sim. não tem o banco, ele não tem como avaliar qual é o comportamento dele, porque simplesmente não existe. Então também tu ter esse comportamento, abrir conta num banco para poder estar movimentando a conta e ter esse histórico é bem importante também, né? Isso é bem importante. Queria também a tua dica, como que a gente faz para aumentar o score, né? Então, quais são as dicas da Carla Nodari para a gente passar para os clientes, né? O que a gente pode fazer? Abrir uma conta no banco, relacionamento. Explica para nós quais são as dicas para a gente melhorar o score do cliente como um futuro, né? Talvez Sim. não naquele momento, porque o score, quanto tempo demora para atualizar o score? Então, depende de cada banco, né? Cada banco tem banco que atualiza mensalmente, tem banco que atualiza semanalmente, né? Tem banco que atualiza diariamente. Então, assim, depende tudo de cada banco. A minha dica para aumentar o score é procurar ter um comportamento no mercado adequado, conforme eu já falei. Por exemplo, pagar as contas em dia, né? Às vezes, atrasei um dia o cartão de crédito. Um dia que tu atrasou, tem banco que já baixa teu score. Né? Ele entende o quê? Que se tu não pagou na data correta, é porque tu tá com algum problema, né? Alguma dificuldade. Né? E às vezes a pessoa esqueceu. Sim. Então, assim, é realmente ter o controle da vida financeira. Cuidar das contas, né? Principalmente conta de água, conta de luz, cartão de crédito, que são as contas assim que tem uma pontuação maior em caso de atrasos, né? Muito importante ter os documentos de renda específicos, né? Como, por exemplo, declarar o imposto de renda, né? Eu acredito que essa questão do imposto de renda é bem importante. Todos os bancos pedem imposto de renda. Então, assim, quando o cliente ele não tem esse comportamento no mercado de estar declarando renda, de estar ter direitinho os seus documentos de renda, Comprovação de renda. sua comprovação de renda, acredito que isso... Acredito não, tenho certeza que isso impacta lá, né? Então, assim, é movimentar esse valor no mercado também, conforme a gente já disse. Isso ajuda também na questão do score, né? É tu movimentar, porque tem bancos que eles têm esses acessos de quanto que a pessoa está movimentando no mercado, né? Então, às vezes a pessoa vai lá e diz, eu ganho 10 mil, e a pessoa movimenta 2 mil. Né? Os bancos, eles sabem disso, Sim. né? Então, as minhas dicas para aumentar o score seriam essas, de tu estar movimentando, comprovando a renda. Até uma dica, viu, pessoal? Uma dica importante agora, dia 15 de março, abre para a gente fazer a declaração do imposto de renda. Então, aqueles autônomos que não comprovam renda, né? Uma facilidade agora. Até em casos, por exemplo, dos MEIs, né? Que o MEI, muitas vezes, os bancos utilizam a declaração da pessoa física para comprovar a renda e não lá da pessoa jurídica. Então, é um detalhezinho e a gente pode aproveitar essa oportunidade agora, dia 15, que abre, para fazer essa comprovação, né, Carla? Exatamente. Muito importante, na questão do score também, Carol, voltando, é a questão de tu ter contas em vários bancos. Né? O que os bancos entendem? Que tu tá pegando crédito em vários bancos. Cada vez que tu vai e consulta o teu Serasa,
e tem alguma empresa que consulta o teu Serasa, entende, o score, ele entende que tu está tomando crédito. Então, isso também é um comportamento que acaba baixando o score, né? É tu cuidar, é tu tomar cuidado. Quero fazer um financiamento imobiliário, eu preciso me preparar para isso. Me preparar com a questão do imposto de renda, me preparar com a questão de trabalhar a minha renda para isso, né? Ver o valor de parcela que eu preciso para determinado valor de financiamento e me preparar para aquilo na questão da renda também, né? E já tendo esse comportamento dentro do mercado. Então, assim, Carla, olhando uma linha do tempo do processo para um financiamento habitacional, a avaliação do perfil do cliente em termos de pontuação, de score, né? De rating. Isso. Né? Isso já é determinante para uma reprovação. Sim. Né? Então, assim, vamos entender que ele está com o score legal, né? Já está isso antes mesmo de ir para o banco, para que o banco nos dê esse retorno, tem aquela parte de documentação. Né? Essa documentação hoje, ela já logo para o início do banco, ela é uma documentação que já tem que ser completa, são documentações básicas e depois se complementa enviando outros tipos de documentos. Como que é esse início? Né? É documentação pessoal, né? Identificação pessoal, ou já logo de início tem que mandar todo aquele dossiê de informações, né? De renda, de restrição, de cadastro, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que compõe para poder partir para a avaliação. Né? Então, em termos de documentação específica para dar entrada no processo. Hoje, nós temos a nossa plataforma, né, na qual a gente coloca os dados do cliente e a gente tem essa plataforma, ela é interligada com o sistema dos bancos. Né? E quando tu coloca as informações do cliente, ele já te traz um rate, já te traz um retorno. Né? Então, assim, ali a gente consegue verificar a primeira aprovação do cliente. Quais são os documentos que eu preciso para isso, tá? Documentos pessoais normais, RG, CPF. A gente precisa também da questão da certidão de nascimento ou casamento, a certidão de estado civil do cliente, né? Os documentos de renda hoje para assalariados seriam os contra-cheques dos 3 últimos meses. Né? Tem bancos que pedem os extratos bancários também. É o contra-cheque, imposto de renda, mais os extratos bancários. E se no caso de assalariado também, a gente pede daí também os extratos do FGTS, né? Que é para o banco ter uma comprovação de que realmente ele... O vínculo. O vínculo e que os extratos realmente são daquela empresa, para bater as informações, né? Para fechar as informações. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Informações básicas, documentações básicas. O nosso maior, como eu digo, calcanhar de Aquiles, né? Nossa maior dificuldade é muito com os autônomos, né? Porque, no caso, muitos autônomos, eles têm a movimentação, somente a movimentação bancária. Eles movimentam o valor deles só nos bancos, né? Então, eles trazem essa movimentação bancária. Mas eu recebo 50 mil por mês. Né? Mas e como tu comprova esses 50 mil? Através de extratos bancários. Mas nem sempre só os extratos bancários a gente consegue tá liberando crédito, né? Porque nem sempre o banco ele vai fazer essa análise e nem sempre ele vai acatar todo o valor que tu movimenta dentro do extrato, né? Sim, porque na verdade fica uma insegurança da movimentação. Se aquela movimentação, por exemplo, sai de uma conta dessa pessoa e vai para uma outra conta da mesma pessoa. Isso. Né? Então, isso também interfere, né, Carla? Isso. Então, ali para autônomos seriam só os extratos bancários dos 3 últimos meses, né? E mais o imposto de renda. E mais também, dependendo, a gente pede ali a carteira da classe, né? Se for um autônomo, por exemplo, um corretor de imóveis, ele apresenta o Cresci. Sim, para complementar a sua atividade, né? A profissão. Sim. Porque tem algumas profissões que eu entendo que tem um valor de renda um pouco maior, né? Então, se a gente for classificar as profissões, talvez aí a gente já tenha um limitador de renda. Isso. Né? Então, isso é bem importante também a gente... E falando de documentação, a gente tem que se atentar também ao valor do imóvel que o cliente está comprando, né? Um imóvel com valor bem agregado,
com certeza vai ser pedido mais documentos, né? Por exemplo, para empresários pedem documento da empresa. A gente precisa de contrato social, a gente precisa do certificado de regularidade da FGTS, a gente precisa de outros documentos nos quais vai dar o suporte lá para poder estar tirando o financiamento. E também, sem contar também dos documentos pessoais, né? Hoje, nos bancos, a gente trabalha mais com a questão da pessoa física comprando, né? E outro detalhe também que eu gostaria de saber, Carla, vocês fazem mais a questão da pessoa física para imóveis residenciais ou entra imóvel comercial, terreno, construção, como que funciona? Isso. A gente trabalha com imóveis residenciais, né? A gente pode chegar até 90% do valor do financiamento. A gente trabalha com imóveis comerciais, em torno de 70% os bancos financiam até 70% do valor do imóvel. E trabalhamos também com terrenos, né? No qual também trabalha ali com em torno de 70% do valor do imóvel. Acaba um empresário, por exemplo, vai para o lado lá do Prolabore, né, da movimentação bancária para facilitar em questão de taxas. Isso. Os bancos privados hoje eles não aceitam Prolabore, né? Os bancos privados eles não aceitam. Seria somente a questão ali de extratos bancários, movimentação. Eles pedem também o balancete da empresa, a declaração de faturamento. Me deu um branco. Deve ser o extrato do Simples, né? Isso. Para comprovar se bate com a declaração de faturamento e o imposto de renda para poder estar... Vamos, então, seguindo a nossa escala aqui, né, Murilo? Aprovação, aí depois a gente vai para... Depois de toda essa parte aí de documentação, aprovação, foi aprovado. Aprovou. Aprovou. E agora? Então, aí a gente vai para análise jurídica. Isso. Hoje, os bancos, eles mudaram um pouco o processo deles, né? Hoje é primeiro feito... o checklist da documentação, né? Tu tem que encaminhar toda a documentação para a gente estar pedindo a vistoria, né? Então, é feita uma análise rápida, como eles chamam, para verificar se tem todos os documentos, se todos os documentos estão ok. Por exemplo, como eu falei, na documentação da análise jurídica, é muito importante a questão do estado civil dos proponentes, né? Tanto dos proponentes quanto dos vendedores. E, por exemplo, num caso de uma certidão de casamento com comunhão de bens. Essa certidão de casamento ela tem que ter o pacto antinupcial e esse pacto ele tem que estar registrado no registro de imóveis, né? Isso daí é bem importante porque isso impacta muito na questão do tempo do financiamento, né? Todos nós a gente procura manter uma agilidade, procura buscar formas de agilizar o processo, né? Então, essa questão da documentação, a pessoa ter a documentação redondinha ali para análise jurídica, ela é bem importante. E como que funciona, por exemplo, o vendedor? Ele não tem esse pacto registrado no registro de imóveis, aí ele precisa registrar no tabelionato e depois ir para o registro de imóveis? Isso. Ou pode fazer concomitante? Não, hoje dentro dos bancos, ele tem que registrar o pacto, né, no registro de imóveis. Se ele conseguir registrar no mesmo cartório, no mesmo registro de imóveis, onde vai ser registrado o financiamento imobiliário, ele consegue fazer concomitante. Mas, por exemplo, se ele casou em outra cidade diferente, ele já vai ter que fazer o processo. Vai ter que fazer primeiro a averbação do pacto no registro de imóveis para depois fazer o financiamento. Ok. Para depois dar continuidade, né? E como que funciona a questão daí, já superando essa questão da documentação, né? Da certidão de estado civil, todo ok, certidão de estado civil, vai para a engenharia, para a vistoria. Isso. Como que funciona em bancos privados? Eu sei que tem algumas engenharias que não são presenciais, né? Isso. Hoje, nos bancos privados, primeiramente, o engenheiro vai pegar as matrículas, né, e vai identificar o tipo de imóvel. Que a matrícula tem que estar de acordo com o IPTU, por isso que são 2 documentos que é solicitado para análise jurídica, né,
que é a gente chama de ou boletim do imóvel, ou cadastro do imóvel na prefeitura, tem que estar de acordo as metragens com a metragem e o endereço de acordo com a matrícula, né? Então, o engenheiro ele vai pegar e ele vai analisar o tipo de imóvel. Por exemplo, uma casa. Uma casa é um pouco complicado de fazer online, né? Mas se for um apartamento, ele faz essa vistoria através do Google Maps, de outras plataformas, né? E bem como uma pesquisa de mercado, para ver quanto que está valendo o metro quadrado na região. Né? Então, ele faz uma média ali de quanto que vale com os imóveis que tem no mesmo prédio, com os imóveis que tem ali no mesmo bairro, né? Com a mesma estrutura, 2 dormitórios, ele faz essa triagem e faz a média. Então, ele consegue ter um valor de acordo com o valor de mercado do imóvel. E isso agiliza muito o processo, né? Bastante. Porque faz com um método mais ágil, porque presencialmente vai depender de uma agenda, de uma pessoa lá, né? Um engenheiro cadastrado no banco para conciliar a agenda do vendedor com a agenda do engenheiro, né? Exatamente. E se caso, por exemplo, a gente tem uma engenharia que ficou em desacordo com a compra e venda, é refeita uma nova engenharia? Como que funciona? Sim, a gente chama de defesa, né? A gente faz uma defesa e encaminha para o banco, encaminhando outros links também. A gente faz uma avaliação ali no mercado, dá uma olhada na região também. A mesma coisa que o engenheiro faz. Mas a gente, com o nosso olhar, né? E, claro, junto com o corretor, a gente verifica quais as condições do apartamento e a gente faz uma defesa solicitando uma vistoria presencial. Né? Hoje aí um processo onde a vistoria online ele está saindo aí em torno de 8 dias, né? 8 dias está sendo emitido o contrato, e um processo ali onde a vistoria é presencial, às vezes ele é um pouquinho mais moroso, sai em torno aí de 10 a 15 dias, né? Então Sim. tem essa diferença. Mas tem solução, tem como Sim, contestar. não. Nesse caso de ter que fazer defesa, sim, tem solução, já conseguimos reverter bastante processos. E claro que tem, às vezes, até processos nos quais a gente pede, o engenheiro vai lá e ele baixa mais ainda o valor do imóvel. Sim, tem o revés. Tem o revés, né? Mas é um risco que a gente corre, mas normalmente é bem efetivo, assim, porque uma coisa é tu olhar o estado que está o imóvel, né? Pode ser um apartamento de 3 dormitórios, no qual o padrão construtivo dentro dele, o como ele se encontra, também ajuda na majoração do imóvel. Metragem, né? Isso. Era exatamente o prazo que eu queria abordar aqui. Como a empresa está tão voltada para a tecnologia, né? Sim. Que você citou anteriormente, essa questão da engenharia já é um processo mais dentro dessa tecnologia, né? Sim. Você faz via Google, não é isso? E o prazo também acaba otimizando um pouco o prazo para esse processo, né? E quando pede uma revisão, também é o mesmo prazo para que se finalize, porque aí já vai para um presencial, né? Isso. Então são em torno de 8 dias para um retorno, e quando faz a revisão aí já se estende para quantos dias a mais? É interessante, é importante essa questão do prazo, porque tanto o comprador, o vendedor, o corretor está sempre envolvido na questão dos prazos, né? A gente sabe diariamente sobre isso. Então, falar para a gente com relação, até mesmo pela avaliação, né? A documentação, a finalização da avaliação, a entrada na engenharia, a finalização do laudo ali do engenheiro, início e fim, em quanto tempo gira mais ou menos esses prazos, né? Então, hoje dentro da ATA a gente chama de mesas, né? Uma mesa para cada banco, onde nós temos analistas especializadas, né? Que estão olhando para esse processo dia e noite. Dia e noite que eu brinco né? O tempo todo eles estão olhando para esse processo para poder dar agilidade, né? O banco, ele dá um prazo, né? Ele dá um prazo. Quando a gente pede revisão, o prazo do banco é até 10 dias para poder dar o retorno. Então, tu olha 10 dias, tu pensa, meu Deus...
vai demorar bastante o processo. Não, mas nossas analistas, elas estão em cima e normalmente a gente tenta pedir prioridade e atuar o mais rápido possível. Normalmente, assim, no máximo aí 5 dias, 7 dias a mais, né? Para estar... Aí começa a pressão. Aí começa a pressão. Começa a ligação, e-mail, WhatsApp, todas as formas de comunicação possível. Todas as formas de comunicação possível. Mas é que o banco, ele dá o prazo dele, né? Mas claro que ele também tem interesse em que o contrato, né, seja emitido com mais agilidade possível. Que isso também é uma competitividade entre os bancos, né? E como que funciona? Quem emite mais rápido, quem assina mais rápido. Quem assina mais rápido, exatamente. Como que funciona a questão da emissão dos contratos, né? Eu sei que algumas instituições têm matriz em outros estados. Como que funciona essa questão da emissão, a agilidade na emissão dos contratos? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, as instituições financeiras hoje, elas, infelizmente, não trabalham com a parte... digital, né? Eles fazem a emissão do contrato, o contrato ele tem que ser assinado fisicamente, né? Não tem assinatura digital. Não tem assinatura digital, né? E então tem bancos que tem uma matriz longe e tem que vir o contrato para a gente fazer a assinatura. Tem bancos no qual a gente mesmo consegue fazer a impressão do contrato e estar... para agilizar, né? Para agilizar isso, estar fazendo a assinatura direto no próprio banco, né? Isso então, até uma questão de mercado daí. Tem alguma expectativa de algum banco, eu falando da Caixa aqui, mas banco privado, de ter essa assinatura digital, de facilidade com a questão do deslocamento? Eu sei que eles estão analisando, né? Mas efetivamente ainda nenhum... Não tem nada. Não tem nada concreto ainda, né? Voltando um pouquinho, então, lá antes da contratação, né, da finalização dos contratos, eu lembrei aqui de um assunto que bem importante no sistema financeiro habitacional. Hoje, nós temos 2 tabelas de amortização que tem a ver com a prestação do cliente, né, e a gente acabou passando essa informação. A tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, onde a gente começa com uma prestação um pouco maior e ela vai reduzindo, né, é a mais conhecida aqui no Brasil. E nós temos a outra tabela, que é a tabela Price, né, que a gente não pode considerar que ela é fixa, porque vai depender daí da atualização, né? Se for TR passou anos zerado, agora começou a ter uma variação. Exatamente. Mas ela é mais constante. Então, hoje nós temos no mercado imobiliário a SAC e a Price. Eu sei que alguns bancos trabalham com a SAC, outros com as duas, né? A Caixa, por exemplo, trabalha com as duas. Isso. SAC e Price é um sistema onde o cliente pode optar, né? Deve optar. A gente, inclusive, lá no escritório, a gente passa essa informação na hora da contratação, explica as vantagens também, né? Porque a SAC, ela tem um sistema de amortização mais constante e amortiza mais o saldo devedor. Então, financeiramente, ela é um pouco melhor, mas vai depender, claro, da situação financeira do cliente naquele momento. Porque a SAC é maior, inicia maior, né, a prestação, e a Price um pouco menor. Mas lá no final, né, o cálculo financeiro da SAC é mais atraente. Explica para nós como que funciona no banco privado. Então, eu sou consultora, né? E consultora tem que ajudar o cliente a entender qual é o melhor negócio para ele, né? E falando das 2 tabelas, tem banco, tá, onde essa diferença ela não é tão grande. Mas, conforme tu disse, no final do financiamento dá uma diferença. Então, o que o cliente ele tem que analisar? Qual é o prazo que ele pretende quitar esse financiamento? Né? Um cliente que vai fazer um financiamento para quitar em 5 anos, para ele, muitas vezes, é muito mais vantagem ele fazer a tabela Price, na qual ele vai ter uma prestação menor. Né? Então, durante esses 5 anos ali, ele vai ter praticamente a mesma prestação e não vai ter tanta oneração na questão dos juros. Então, ele vai estar tendo uma opção muito melhor do que a tabela SAC. Mas, se ele é um cliente que ele pretende fazer, por exemplo, em 20, 30 anos,
né? Até 35 anos, como os bancos estão fazendo, né? Hoje. Então, para ele já seria mais interessante ali a tabela saque, que daí no final ele vai pagar menos juros, né? Ótimo. Porque por ser amortização já constante. Então, a gente tem que analisar qual é a situação do cliente e ajudar ele a entender. Porque às vezes ele pensa, mas tenho essa situação da tabela price, né? Aqui a parcela é menor, prefiro a parcela menor, né? Mas daí tu tem que olhar que em 35 anos tu vai pagar 100 mil a mais, né? Num financiamento. É o custo efetivo total, né? Custo efetivo total, exatamente. Então, ajudar ele. E, claro, também verificar a questão do comprometimento de renda, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo análise da aprovação de crédito, né? Passando a simulação para o cliente. E aí o cliente ele tem uma renda de 10 mil. Né? Essa renda aí dá uma parcela ali em torno de 3 mil. Então, ele foi fazendo a tabela saque, na tabela saque está dando uma parcela de 4 mil, aí ele vai financiar um valor menor. Então, daí, de repente, para eles... Né? Nesse momento financeiro dele, ele precisa de uma parcela menor, onde se encaixa a renda dele. Também é uma outra opção, né? Agora me veio à mente aqui uma questão uma ideia assim, ó. A gente dissertou um pouco agora sobre a questão da avaliação do imóvel, né? A engenharia ali. Aí eu quero voltar um pouco também na avaliação do cliente. Quando vamos supor que foi insuficiente a avaliação ou até mesmo reprovada, essa questão da revisão, assim como tem no imóvel, como é com relação ao cliente? Porque daí ele pode pedir uma revisão, ele pode mostrar ou até mesmo incrementar ali um relacionamento com o banco que vai favorecer a ele ali na aprovação ou até mesmo numa revisão de taxa. Não sei, eu estou dizendo aqui já 3 coisas, né? É a taxa, é o volume de financiamento preterido ali, que é uma ideia, né, pretendido, e também ali a pontuação dele, o score, com o relacionamento com o banco. Então, essa revisão com relação ao cliente, né? A gente falou do imóvel, mas com relação ao cliente, em termos de taxas e valores. Então, hoje, Murilo, os bancos, como a gente falou no começo, tudo está atrelado ao score do cliente. Né? Por exemplo, um cliente que tem um score... Vamos falar de rating, né? Um score de 1 a 5, ele vai reprovar no automático. Né? Aí a gente tem que entender qual é a situação do cliente. Por isso que é muito interessante essa nossa proximidade com o cliente, para a gente estar ajudando ele a arrumar o crédito dele no mercado, estar ajudando ele, orientando ele a ter um comportamento financeiro durante um tempo para poder aumentar o score, para poder fazer essa aprovação de crédito. Por exemplo, voltando na questão do score, um rate 6, tá? O rate 6 ou aprova menor ou ele reprova. Né? Quando o rate do cliente é acima de 7, normalmente ele aprova no automático. Ou ele pelo menos abre para defesa de renda, que daí o robô do banco ele faz uma análise do Bacen do cliente, né? Bacen que eu me refiro é o comprometimento de renda dele, o comprometimento dele no mercado, quanto ele comprometeu a renda dele no mercado. Aí digamos que ele tenha um rate 7, mas ele tem um grande comprometimento de renda no mercado, um rate 8. Ele vai abrir uma tabela. Desculpe, não é uma tabela. Uma opção de... Ele vai abrir para nós a defesa do cliente. Ele abre para nós a defesa do cliente, a gente monta uma defesa, envia para o banco. Né? O que é importante a gente colocar nessa defesa? É demonstrar para o banco que o cliente ele tem capacidade de pagamento da parcela. Né? E como que a gente faz isso? Trazendo, né, informações de renda, informações de patrimônio, né? E entender o momento do cliente. Né? Às vezes lá ele tem um comprometimento de renda porque ele já tem um apartamento. Aí ele tem uma prestação lá de R$3.000. Então, essa prestação dele de R$3.000 também compromete a renda dele, o valor total do financiamento que ele tem, mas ele vai vender aquele apartamento.
Então, a gente coloca isso na defesa de renda. Olha, hoje o cliente possui um financiamento imobiliário com saldo devedor de tanto, uma parcela de tanto, o qual está havendo o imóvel, né? E o cliente ele está fazendo esse financiamento já em razão de estar vendendo outro imóvel. Então, a gente monta a defesa. Por isso que é bem importante também a nossa proximidade com o cliente e de estar entendendo qual é a situação dele no momento. E a gente encaminhar essa defesa para o banco. Falando de patrimônio, falando de renda, falando de comprometimento. E está demonstrando para o banco. Então, a gente tem chances de fazer essa aprovação, né? E o banco ele trabalha muito por pontuação, né? Cada coisinha que a gente coloca na defesa, o banco vai vendo se ele atinge determinada pontuação. E vai analisar, claro, junto com as documentações, porque tem que estar embasado nossa defesa, né? Ela tem que estar embasada com a documentação e a gente encaminha para o banco para fazer a aprovação. Tem banco que leva um pouquinho mais de tempo para fazer essa aprovação, tem banco que é mais rápido, né? Nós temos também algumas parcerias com agências, gerentes de bancos, nos quais a gente consegue estar abrindo a conta do cliente, estar movimentando, fazendo um produto, né? Hoje, dentro dos bancos, é muito importante tu criar o vínculo. Para o banco é importante ter o vínculo do cliente. Gerar um relacionamento ou ampliar esse relacionamento. E também tem a ver com a questão do score. Porque Exatamente. O cliente que tem uma conta corrente no banco, tem um produto de relacionamento, um seguro, um consórcio, um seguro residencial, aumenta a pontuação para o score, né? Isso a gente sempre alerta, né? Dentro daquela fala inicial lá, o que é importante para aumentar o score. Essa questão do relacionamento, da conta, da movimentação é super importante também, né? Isso. Por exemplo, tem banco que se tu colocar um valor na poupança, eles chamam de cliente investidor. Isso sobe a tua pontuação dentro do score, né? Já ajudando. Então, assim, às vezes o rate do cliente está 6. A gente abre a conta do cliente, abrindo a conta, criou vínculo. Criou vínculo, aumenta o score do cliente. Então, automaticamente, nos dá muito mais chances de aprovar. E a gente sempre fala para o cliente, olha, é uma tentativa, né? A gente não pode afirmar para o cliente, porque o banco ele tem os requisitos dele lá. Então, a gente tenta ajudar o cliente, mas a gente... Sim, vai depender bastante ali da... Mas, claro que sim, se ele durante uns 2, 3 meses ter um comportamento de mercado, ter um comportamento financeiro saudável, as chances dele estar conseguindo financiamento é bem, bem grande, né? Claro, não tendo gerado prejuízo para banco. Isso é bem importante. Essa questão do prejuízo hoje impacta muito. Porque às vezes a pessoa ela faz uma dívida, né? Digamos uma dívida de cartão de crédito, né? Aí com determinado banco, ela ficou devendo um tempo, se atrapalhou, e aí ela volta lá no banco, o banco faz uma proposta para ela de pagar com 80% de desconto. Oh, maravilha! Como... Aí acha que todos os problemas foram resolvidos. Nossa, não! Eu vou esperar. Não, sai do banco assim, paguei minha dívida. Agora tô com meu nome limpo. Mas, na verdade, essa dívida, ela fica dentro do banco. Ela fica como prejuízo. Ela fica como um apontamento, né? Sim, depois dos 5 anos... Não fica mais lá no Serasa, né? Como eles dizem, né? Mas fica o apontamento lá no Banco Central. Mas fica um apontamento lá no Banco Central, né? Fica no sistema bancário, né? Isso. Então, ele teve essa dívida com um banco, Sim. onde esse banco informa no sistema bancário para os outros coleguinhas, que são os outros bancos, Isso. que aquele cliente tal... gerou um prejuízo para ele. Abre o olho com ele, porque ele já gerou um prejuízo para mim. Pode gerar para você também. Então, fica meio manchado no sistema bancário. Né? Na verdade, assim, o score dele fica um pouco sensível, né? Como eu digo. Demora mais tempo para subir o score dele. Não que não vá subir. Não que não vai subir. Mas demora um pouco mais o score dele para subir. E naquele banco, dificilmente aquele banco vai dar crédito para ele, né? Tu diz assim, mas foi um prejuízo de R$1.000. Mas para o banco é um prejuízo, né? Sim.
E fica lá, né, o comportamento do cliente. Exatamente. Né? E isso na Caixa também tem, né? Que, Sim, eu ia até comentar, a gente teve várias situações bem parecidas, né? Onde a gente olhou o Serasa, tudo ok, e aí na hora de avaliar, na hora de rodar a avaliação, e aí ele aparece lá que o cliente teve prejuízo. A gente não sabe onde, não sabe qual a instituição, e aí a gente informa o cliente, constou aqui que o senhor teve, né, uma instituição financeira, e aí a pessoa vem, mas eu estou parcelando. Pois é, então vai ter que quitar e aguardar o prazo lá de 90 dias, mais ou menos, do Banco Central para baixar essa dívida e tentar novamente. Né? Não é impossível, mas tem solução. Aí tem que quitar a dívida. Nós, na Caixa, pelo menos, tem essa possibilidade. A dívida integral, né, Carol? Integral, exatamente. Não pode parcelar. Tem que procurar a instituição que gerou esse prejuízo e ir lá e pagar quitar. A diferença. Exatamente. Pagar a diferença. Aí tem solução. Senão, não. Então, tem esses poréns aí que a gente pode resgatar um cliente, né? Mas se ficar no parcelamento, não tem como mesmo. E também difícil. O cliente ele não entende, mas isso gera Bacen para ele, né? Bacen que eu digo comprometimento de renda, né? Ele vai lá e ele... Sim, porque está parcelado, ele parcelou a dívida, né? Daí ele entende, não, mas eu já parcelei a dívida, agora eu posso comprar. Não é assim. É que lá fica o teu comprometimento de renda, lá fica teu apontamento, né? Então, por isso que tomar um cuidado e ter uma saúde financeira saudável é bem, bem importante. Bem importante. Outra questão que eu lembrei aqui, Carla, muitos clientes têm essa questão do financiamento imobiliário que estão em andamento, né? Por exemplo, nós lá estamos pagando o nosso financiamento. Eu posso vender o meu imóvel e com o financiamento em andamento e adquirir um outro imóvel, né? Por exemplo, como que funciona nos bancos privados? Pode sim. A gente chama de interveniente quitante, né? No qual o banco do comprador vai quitar o financiamento do vendedor, né? E vai dar a diferença para o vendedor para ele estar performando o financiamento em outro banco, né? Então, os bancos privados fazem também. Sim, também fazem. Bem interessante. A Caixa também faz, né? A gente, claro, a instituição financeira tem uma parte mais de documentação que a gente pede para a instituição, mas é possível, sim. Então, um recadinho para o pessoal. Ó. Quem tem algum financiamento em andamento e quer vender o seu imóvel, é possível, sim. Tanto na Caixa como no mercado imobiliário. Então, vamos lá. Carla, eu chamo a atenção essa questão da documentação, das restrições, né, e de documentação, porque muitas vezes os bancos, isso eu já falo geral, né, tanto Caixa quanto privados, solicitam documentações e que muitas vezes o cliente, ou até mesmo os nossos parceiros, corretores e tudo, pensa assim, mas por que isso? Quando a gente faz aquele exercício de pensar assim, vamos entender que eu sou o banco, eu, pessoa física aqui, sou o banco e eu vou emprestar esse dinheiro, né? O financiamento é um empréstimo, é uma modalidade de empréstimo. O banco está emprestando ali 200 mil, 500 mil, enfim, o valor do financiamento. É óbvio que vai haver ali requer cuidados, porque está emprestando para alguém que eu, como banco, estou emprestando para alguém que eu não conheço. Então, eu tenho que tomar o cuidado para saber se eu vou, de fato, receber tudo aquilo. Quando a gente utiliza esses termos no mercado, que é muito comum de burocratizar o processo ou desburocratizar o processo, é muito em cima disso, do volume de documentos, de exigências que os bancos fazem, e muitas vezes no mercado não é bem visto, tanto pelo cliente ou pelos agentes ali, né, de corretores. E é bom a gente explanar esse assunto aqui, porque é diário. Né? Documentação a gente pede no início, pede no decorrer do processo, pede no final. Às vezes, no final, pede o documento que muitas vezes entende-se que poderia ter solicitado lá no início, mas não é uma questão... O que venceu. Ou que venceu, porque muitos documentos têm prazo ali e por outro motivo demorou e aquele documento venceu. Então, é bom a gente discorrer sobre esse assunto, esse tema, que é de suma importância, que são as solicitações quando a gente enxerga que nós, enquanto banco,
ou até mesmo, enquanto pessoa física, uma pessoa desconhecida te aborda na rua e te pede um dinheiro emprestado. Você vai emprestar sabendo que se vai receber ou não, né? Tem que conhecer essa pessoa, ela tem que provar para você que tem capacidade de te pagar, tem que ter a segurança de receber com uma garantia real. Caso não pague, o que eu vou receber em troca daquilo que eu emprestei? Então, os bancos privados, eles atuam muito nisso, né? Para que possa finalizar um processo, são exigidas documentações para garantir todas, que seja bom para o banco, seja bom ter essa segurança com o cliente também, né? Sim, sim. Durante todo o processo tem isso. Hoje, dentro dos bancos privados, né, eles pedem o mínimo de documentos necessários, né? Os documentos que é solicitado hoje são documentos realmente imprescindíveis para a gente ver a situação do imóvel, a situação do vendedor, do comprador e estar analisando isso. Como, por exemplo, como eu já citei antes, a questão ali da certidão de casamento, verificar qual é a situação que vai ser averbada depois no registro de imóveis. Todos os documentos que são solicitados têm um porquê, né? Sim, porque não adianta também a gente assinar o contrato com o Estado Civil, por exemplo, solteiro, chega lá no registro de imóveis, eles vão pegar... Ele tem uma união estável? Ou um casamento, a pessoa deveria ter assinado o contrato e não assinou, e aí acaba dando problema em relação a isso lá no final, né? Tudo impacta. Exatamente. Tanto que os bancos hoje, eles trabalham direto com os registros de imóveis, né? Cada registro tem uns requisitos. E aí o banco ele já tem mapeado isso, né? O que eu tenho que... O que esse registro de imóveis me pede para mim poder registrar essa averbação, né? Então, ele já trabalha em cima disso. Eu já tive casos, por exemplo... no qual o registro de imóveis pedia, antes de emitir o contrato, a guia de TBI para poder constar no contrato de financiamento, né? Então, aí a gente tem que enviar uma declaração do banco, né, diretamente, solicitar uma declaração para o banco. E hoje ele já tem isso mapeado. Então, assim, ele já sabe que se trata de cidade tal, de registro de imóvel tal, então ele já vai nos ajudar e fornecer para também ter essa agilidade. Então, realmente, hoje, os bancos que nós, na ATA, trabalhamos, né, são bancos que eles realmente só pedem o que é necessário. Por exemplo, num formulário do cliente, dependendo do que o cliente coloca, o banco ele vai pedir mais documentos, né? Por exemplo, ele coloca que ele é empresário e trabalha e tem pessoas que trabalham de carteira assinada, né, para ele. Ele tem funcionários, né? Então, isso daí ele tem que encaminhar uma outra declaração para o banco, uma outra certidão para o banco, né, do INSS, no qual o recolhimento. Isso. Ele demonstra que ele está em dia com aquelas obrigações, né, para não impactar depois lá na questão toda do registro de imóveis e do financiamento também. Todo um cuidado que se tem, natural. Para preservar o próprio comprador, né? Exatamente. Porque amanhã depois lá tem alguma questão judicial que pode servir aí de problemas para o cliente, né? Uma penhora, por exemplo, né? Então, é tudo para ter esse cuidado com o próprio comprador. Lá no escritório, às vezes, a gente, né, se depara com situações assim, o cliente fica até chateado. Em algumas situações a gente pedir alguma documentação a mais, aí a gente explica, olha, isso é uma garantia para você, porque amanhã depois pode ter uma questão judicial lá na frente. Exatamente. Né? O vendedor, por exemplo, com uma restrição muito alta. Mas eu estou vendendo. Sim, mas dependendo da restrição, pode ajuizar e esse imóvel servir de garantia, de penhora. Exatamente. E aí pode dar problema, né? A certidão negativa de dívida da União é uma certidão que, seguidamente, a gente é solicitado, né? Isso também, Carla, fala um pouquinho para nós, porque a nossa experiência lá na Caixa, a gente olha além das restrições SPC e Serasa, né? Tem também uma restrição que a gente chama de CADIM. CADIM é um cadastro, né, de dívidas federais. Sim. Então, se o cliente, por exemplo, teve uma dívida na Receita Federal ou alguma dívida que envolve órgãos federais, fica lá.
E muitas vezes, tanto o comprador quanto o vendedor, a gente não consegue dar sequência, né, no financiamento sem saber exatamente qual que é o fundo dessa dívida, né? O que é o valor da dívida e o que está em andamento em relação a essa dívida. Então, eu não sei se os bancos privados também olham como que é essa questão. Os bancos privados, eles, por exemplo, restrição de vendedor normal, né? Os bancos privados, eles não olham. Né? O que para eles interessa é a restrição lá do comprador. Mas, claro, que se for uma restrição, porque eles fazem a consulta, se for uma restrição bem significativa, aí sim eles pedem as negativas, né? Eles pedem que regularizem. Ok. Tem essa questão aí. Mas se for dívidas mais brandas, né? Que não seja, por exemplo, uma dívida federal, né? Aí é tranquilo. Aí é tranquilo. Nos bancos privados já nós temos essa diferença da Caixa, né? Que a Caixa, se o vendedor ali ele tem restrição, já é um pouco mais delicado, Sim. né? Alguns casos, né, a gente tem algumas regras, por exemplo, até 10% do valor financiado, ok. Aí se é CADIM, que é cadastros federais, aí teria que verificar qual que é a restrição. Mas, acima disso, aí a gente pode mandar para análise jurídica também, dependendo do caso, mas é analisado. Eu acho também bem importante a gente citar aqui no nosso bate-papo a questão da regularização dos imóveis, né? Que muitas vezes o corretor ele não sabe se vai passar ou se não vai, né? Não sei como é que é na Caixa, se na Caixa vocês têm um percentual de averbação na matrícula, né? Percentual de averbação de imóvel. No normativo ele não está específico, tem um percentual. A gente pode passar, né? Tem alguns casos que é liberado, o engenheiro vai lá, manda o laudo ok, que não faça um vício de construção, não atrapalhe a averbação, mas pode, um percentual pequeno, lógico, né? Mas tem essa chance, sim. Hoje dentro dos bancos privados nós temos isso também, né? Nós podemos ir até em torno de uns 40%. Eles passam a avaliação, né? Tu tem uma averbação 40% maior do que está na matrícula, o engenheiro consegue dar o laudo, né? Consegue aprovar o laudo. Okay. Mas se a averbação for menor do que 40%, aí já complica um pouco, né? Eles já negam o laudo, aí já tem que fazer a averbação da matrícula, né? Ok. Acho que é bem importante citar isso, porque o cliente se atentar a essa regularização, né? E é bem comum, né? Cachoeirinha, por exemplo, que é a nossa cidade ali, Gravataí, ou as cidades em torno, Canoas, até Porto Alegre. Muitos casos que a gente pega é um percentual bem elevado. E aí acaba não passando na engenharia, né? Exatamente. Mas a gente já pegou casos de 30, de 40, mas não tem um valor, um percentual específico lá, né? Isso. Por exemplo, já peguei casos de 10% que não aprovou. Por quê? Porque a construção, ela gerou um impacto, um risco para a construção original averbada na matrícula, né? Foi um puxadinho bem arriscado que acabou não aprovando. Mas isso é possível, sim. E é um assunto bem polêmico, né? Bem polêmico. Porque muitas pessoas acham que não dá, né? Independente do percentual, que não é possível fazer. Fiz um quiosque, fiz uma área, exatamente, né? E é bem importante citar que se for uma edícula, né? Uma coisa separada. Se for separado da averbação original, tu diz? Isso. Como que funciona em banco privado? Pode? Quando é separado ou tem que estar unido? Ou não... Não, tem que estar unido, tá? Separado, eles já complica um pouco. Aí depende do entendimento do... Pois é, porque daí são duas... Isso, são dois imóveis, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando é algo junto com o imóvel, mas tem uma sequência, o banco considera. Agora, se for separado, o banco já não considera. Eu digo assim, na Caixa, né? Que é a nossa experiência aqui. É como uma balança. Nós temos aqui alguns recursos que vêm do FGTS. Por exemplo, os projetos hoje Minha Casa Minha Vida, imóveis usados, que vem o recurso, o fund do FGTS. Tem algumas taxas que depende do salário, é a taxa, né? Então, é uma balança. Quanto menor o salário, menor a taxa. E aí a gente vai subindo essa balança, né? E nós temos também
o recurso que vem da poupança, que a gente chama de SBPE. Então, como que funciona em banco privado? Tem essa questão da variação de renda, de taxa, ou ela é mais linear? Não, hoje nos bancos privados as taxas elas estão diretamente ligadas ao score do cliente. Ao score e a renda do cliente também, né? Ao segmento de renda que eles chamam. Um cliente que tem uma renda de 0 a 5 mil é uma taxa, um cliente que tem uma renda de 5 mil a 15 mil é outra taxa, e um cliente acima de 15 mil é uma taxa. Porque o que o banco entende, né? Que quanto maior a renda do cliente, menos risco ele tem. E claro que a gente sabe que tudo depende do comportamento do cliente no mercado, né? Mas esse entendimento deles aí acaba impactando também aí na taxa do cliente. Bem interessante. Então, se a gente consegue segmentar o cliente, a gente consegue uma taxa melhor e consegue aprovar o cliente uma taxa melhor. Uma taxa melhor. Porque daqui a pouco ele tem uma renda de 50 mil, mas tem um comprometimento de 49. Exatamente. Então, não é uma regra que tenha renda alta que, opa, isso aí é grandão pra gente, né? Exatamente. Mas hoje as taxas elas estão diretamente ligadas com o segmento de renda, né? O bom é que a renda alta ele vai ter a disponibilidade ali de uma redução da taxa. Mas não necessariamente tá lindo, maravilhoso com relação ao comprometimento, né? Exato. E como que o banco enxerga o comprometimento versus a renda para que tenha a taxa menor? Por exemplo, ele, pelo fato de ter a renda alta, ele já tem uma possibilidade de uma taxa reduzida, mas ele tem um comprometimento alto também. Como que o banco entende isso? Ele tem a renda alta, tem a taxa reduzida, mas tem um comprometimento que está fatiando toda essa renda alta que ele tem. E ele vai fazer jus a essa taxa reduzida, mesmo tendo todo esse comprometimento? Sim, ele mantém a taxa. Porque o que a gente tem que verificar? Que quando ele for abrir a conta, o gerente ele vai fazer uma análise. Se aquele cliente ele está apto a fazer parte daquele segmento de renda, né? Então, aí que ele vai conseguir essa taxa. É quando ele for fazer a abertura de conta. Se ele já for correntista, isso não impacta. O que vai impactar é na aprovação, no valor que ele vai ter aprovado. Porque quanto mais alto o comprometimento de renda, menos ele vai conseguir aprovar. Porque assim, eu estou fazendo essa provocação para aprender com vocês, né? Porque eu tentando imaginar como o risco do banco, tá? Voltando a fazer aquele exercício de tentando imaginar o risco. Se o cliente ele tem a renda alta, mas o comprometimento dele também é bastante alto, não geraria um risco maior e eu estou aplicando uma taxa menor? Eu estou aplicando um benefício de uma taxa menor. É mais essa ideia que eu estou tendo. Mas você disse que tem um relacionamento por trás ali, tem todo um envolvimento, tem toda uma classificação dele dentro do banco. Ele pode ter vários produtos ali de relacionamento, onde isso por si só já faz com que ele tenha, dentro da classificação de renda dele, uma redução de taxa. Não somente isolado o comprometimento, né? Exatamente. Porque se for olhar somente o comprometimento isolado, ele pode estar aumentando o risco do banco. Vamos assim dizer, né? Mas não é só isso. Tem todo um conjunto de fatores ali por trás. Todo um conjunto, exatamente. Por isso que é importante. Eu gostaria que a Carla falasse um pouco para nós o quanto é importante hoje essa relação do correspondente com o corretor e o correspondente com o banco, né? Fala um pouquinho para nós por que é importante ter essa conexão. Corretor, né, ou imobiliária, no caso, correspondente e o correspondente com o banco, para ter esse giro, né, fluir esse caminho. Então, hoje, eu acho bem importante essa relação. Ela tem que ser uma relação bem próxima e bem clara, bem transparente, né? Porque a gente está lidando com informações de outras pessoas, né? Então, assim, tem que ter uma relação bem clara, bem transparente. E um cuidado, né? Porque muitas vezes a gente fala que o cliente ele está endividado, então tem que achar as palavras certas para dar essa notícia para a pessoa. Isso. Ou muitas vezes a gente fala para o corretor que está com uma expectativa enorme de fechar aquele negócio e aí o cliente não aprovou, por exemplo, né? Então lá no escritório a gente fica, né? Como que a gente vai dar essa notícia, né? Eu e o Murilo, a gente se olha.
é uma notícia ruim, porque no fim todo mundo gera uma expectativa. O cliente com a expectativa de comprar o seu imóvel, o corretor, né, de fazer um negócio e também ajudar o cliente, atender a expectativa do cliente. E nós, claro, a gente quer fazer um negócio, mas a gente tem aquela empatia, né, de como a gente vai dar essa notícia. Eu como já atuei como corretora, né, sei bem as dores do corretor, né, que é a questão da agilidade, que é a questão de tu precisar de um suporte, né. O corretor nem sempre ele vai entender das particularidades do crédito imobiliário. Né? Então, nosso papel é ajudar ele nisso, é solicitar para ele, o cliente tem restrição, muitas vezes a gente não fica sabendo, a informação que nos é passada é só que o score do cliente não está de acordo. Né? Então, a gente passa essa informação e pede para o cliente nos trazer o registrato do Banco Central, pede para o cliente nos trazer as informações para que nós, junto com o cliente, consiga orientar ele da melhor forma. Né? E também ajudando o corretor a não perder o negócio. Que eu acho que isso é bem importante, né? Que a gente ajudando o cliente a trabalhar o crédito dele, a gente está ajudando também o corretor. Claro que, como eu disse no início, nem sempre isso é tão rápido e tão ágil. Porque quando a gente tem um cliente que ele já vem com um bacen baixo, que ele já vem com uma renda redondinha, como a gente chama, né? É muito mais fácil a aprovação, é muito mais rápido o processo, é muito mais rápido todo o processo de financiamento também, né? Porque... Sim. Começa ágil ali no começo, só vai tranquilo, né? Mas quando o cliente ele tem um pouco mais de dificuldade, ele precisa ser orientado, né? A gente pode demorar um pouco para... E aí, exatamente, a gente vem nesse ponto aí da consultoria. Exatamente. Né? O que a gente faz muito lá, Murilo, deu algum problema, né? Não aprovou, ou a gente chama o corretor com o cliente para explicar, olha, apareceu isso, o que a gente pode fazer, né? Abre a conta, faz um produto, ou vai lá no Banco Central, né? Baixa lá a página do registrato para entender qual é a instituição, no caso do Bacen. Exatamente. E aí a gente... E sempre com muita transparência, né? Transparência é verdade, trazer verdade para aquilo. Lógico, nós somos grandes interessados em resolver, em dar sequência, óbvio, claro. A gente, enquanto parceiro do corretor, nós temos total interesse ali para que desenrole rápido. Tem um cliente esperando, tem um vendedor esperando, tem o corretor, temos nós ali no meio do processo, o banco por si também, né, que é o agente financeiro ali, né, nós temos todo o interesse. E muitas vezes que tem alguns gargalos, assim, né, a gente leva para o corretor na parceria, na verdade, na transparência, porque não dá para ficar no enrolation ali, né? Esse enrolation pior, né? Aí é o que destrói parceria, é o que acaba com toda a relação profissional que a gente muitas vezes leva anos ali, tempos, né, meses e anos para ser construída, e numa informação simples assim que a gente quer ficar colocando palavrinhas ou poréns ali, aparando algumas arestas de forma que não deveria, perde toda essa credibilidade. Então a gente prioriza muito assim a verdade, por mais que ela doa um pouco, mas não é uma questão impositiva nossa, enquanto nosso escritório. É uma questão do processo que está envolvido. Chamamos lá o corretor, juntamente do cliente, e a gente explica. Olha, vai travar um pouco nesse momento, porque necessita de uma liberação, etc. e tal, que muitas vezes é do cliente, muitas vezes é do banco, muitas vezes é do Banco Central. Então, tem certas coisas que fogem do nosso controle, mas que tem que ser dita. O corretor, que é o nosso parceiro, ele precisa saber o que está acontecendo. Exatamente, tem que ser mostrado para ele onde isso vai impactar, né? Isso. E mostrando para ele, aí então tem essa compreensão aí da parte deles, que não tem, como eu falei antes, né? Eles não têm as particularidades do crédito imobiliário. É importante essa relação de confiança, né? Exatamente. Da informação que a gente vai passar para o cliente, para o corretor, e também o corretor sentir que a gente tem total interesse em fechar esse negócio. Porque muitas vezes não dá certo, né? Na primeira, a gente fica lá dando as dicas e aí a gente tenta de novo e aí fica na persistência, né? De fechar esse negócio. Inclusive, um dos momentos mais que geram mais dúvidas, assim, ou até mesmo uma certa
pressa ali de todos os envolvidos, né? Tanto o corretor quanto nós, enquanto correspondente, tanto o cliente, o vendedor do imóvel. É um momento que gera dúvida, gera aquela pressa, necessidade que se resolve e muitas vezes trava no registro de imóveis. Não por culpa do registro em si, mas porque o processo, às vezes, quando chega lá, existem situações ali da guia de TBI, desculpa, na guia de TBI, de informação onde a matrícula traz uma informação e, às vezes, o cadastro da prefeitura traz outra, existe uma alteração que se faz. E, muitas vezes, como a gente faz o serviço de assessoria, eu acho não, né? Tenho a convicção, a certeza de que seria bastante interessante para o pessoal que está nos assistindo aí. Vamos ver como vai ser a reação do pessoal, né? Comentando aqui, nos pedindo a gente fazer um momento aqui de registro de imóveis. Eu acho que isso é bem interessante. Seria bem interessante. São muitos detalhes. Né? São muitos detalhes e que nem o vendedor, nem o cliente comprador, muitas vezes o corretor, porque não é da obrigação que eles saibam. E muitas vezes o processo para ali, né? Porque foi impugnado ali, né, aquela guia, ou foi impugnado já para o registro. E isso aí é um entendimento, assim, volta naquela questão da transparência, da clareza de levar para eles o porquê. Então, os porquês dentro do nosso meio, eles são muito importantes, né? Gera essa credibilidade para a gente, essa parceria. E eu não vou discorrer muito aqui sobre o registro de imóveis, porque eu vou deixar para a gente fazer um episódio só para registro de imóveis. Um episódio aqui para a gente tratar de registro de imóveis, porque ali é um mundo a ser explorado. Tem muitas questões que, no início do processo de financiamento, a gente já pode antecipar para não perder tempo lá no registro, para que libere o recurso para o vendedor e tudo aquilo que a gente sabe, né? E esse é o papel do correspondente, né? Por isso que é importante. Nós somos especialistas em crédito imobiliário, né? Então, assim, a gente sabe onde muitas vezes vai impactar. Por exemplo, todos os bancos eles têm o crédito imobiliário diretamente na agência, né? Então, a importância do correspondente bancário é essa. Nós sabemos onde vai impactar muitas coisas. Nós sabemos a minúcia do processo. Nós temos o entendimento do corretor. Nós temos o entendimento do banco. Né? E muitas vezes um gerente, ele trabalha com 1000 produtos, ele não tem essa expertise. Ele não tem a minúcia do processo que vai impactar lá no registro de imóveis. Claro, ele sabe a documentação que precisa, né? Mas o que eu me refiro é assim, ó, o porquê que muitas vezes tem alguns documentos que impactam e que precisam de outros documentos para poder defender aquilo, né? Por que impugnou? Por que impugnou, exatamente. Por que precisa de um documento que a gente jamais imaginava? Até para te interpretar uma nota de exigência, tu precisa de experiência, né? Porque vamos combinar, né? Tem muitos registros que vêm de um jeito que a gente tem que ler umas 3, 4 vezes para nós, correspondente, entender. Algum termo mais técnico de uma nota dessa devolutiva é verdade. Por isso, olha, pessoal, comenta aqui embaixo aqui que você está assistindo no YouTube, comenta pedindo a gente aqui um episódio de registro de imóveis. Dependendo da quantidade de comentários que tiver, aí a gente já vai providenciar um momento desse aqui para registro de imóveis. Vai ser muito legal. Isso é um mundo inteiro a ser abordado aqui. Nós, dentro da ATA, nós não fazemos a parte de despachante, né? Mas eu, como consultora comercial, teve um episódio no qual eu tive que ir até o registro conversar com a conferente, né? Para entender a questão da nota, entender o que a conferente estava me exigindo, né? Porque traduzindo para português. Exatamente. Mas claro que normalmente vem bem legível, a gente entende, né? Até pela nossa experiência. Mas tem registro de imóveis que às vezes mandam uns termos que realmente a gente tem que tentar entender ali o que nem o banco entende, né? Tu encaminha para o banco e o banco nos devolve, tá, mas o que o registro de imóveis quer, né? Olha como que eu preciso fazer. Como foi legal esse momento nosso aqui. Já partindo aqui para infelizmente, né? Para um momento de encerramento. Vou fazer um resumão, né? A gente abordou bastante questões interessantes aqui para os nossos
seguidores, né, inscritos, os nossos amigos, parceiros corretores e as imobiliárias, construtores, enfim. A gente então abordou, me ajuda, nós falamos documentação, educação financeira, já partimos ali para um perfil do cliente dentro de rating, score, para avaliação do crédito dele. Depois de avaliado, aprovado, beleza, felicidade, vamos para uma engenharia. Não, é os tipos de engenharia que os bancos privados trabalham. Daí falamos de taxa, falamos de sistema de amortização, falamos de revisão, tanto do cliente, né, de taxas, enquadramento, como também do imóvel, revisão da engenharia do imóvel. Financiamento em andamento. Financiamento em andamento. Falamos aqui também sobre possibilidades ali das restrições, né? O que faz possibilidade de uma negociação de dívida que muitas vezes o cliente acha que está bonitão na praça porque negociou, pagou e não é bem assim. Então, tipos de restrições. Que mais a gente tratou, agora abordou? A gente passou superficialmente pelo registro de imóveis e deixamos aqui um próximo episódio. E eu acho bem importante, se posso dar uma sugestão para um próximo episódio, é falar sobre FGTS. Com certeza. Muita gente não sabe, mas nos bancos privados nós aceitamos o FGTS como entrada, né, para amortização também. Né? Depois que já performou o financiamento. Ótimo, e seria um ótimo episódio para vocês, Sim. né? Citamos também interveniente quitante. É um mundo, né? O financiamento habitacional cada item, cada tema que a gente explorou aqui hoje. Com certeza vai ter muitos episódios para a gente explorar bastante aqui. Aprofundar. E agradecer, né, Carla? Carla Nodari, a nossa convidada de hoje, agradecer a sua presença, a gente sabe do seu tempo e a correria que é toda uma região que você tem que atender, né? E esteve aqui hoje conosco trazendo essas ideias e todo esse conhecimento ali vinculado ao financiamento habitacional dos bancos privados, foi bastante enriquecedor. Tenho certeza que os nossos parceiros, amigos aí, corretores, vão assistir, vão replicar, vão compartilhar. Mete o dedo aí, viu, galera? Compartilha isso, porque essas informações da Carla aí são bastante oportunas, né? A gente aproveita esse momento que nós tivemos aqui com ela, divulgar esse vídeo, né, Carol? Isso mesmo. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. Eu sei que a tua correria é grande, várias agendas, né? E com certeza a gente vai aí organizar no futuro vários episódios e quem sabe a Carla não volta aqui com outro tema, né? Então, muito obrigada por tudo. Já fica o convite para um retorno, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Não é sempre... isso é um resultado de um trabalho 20 anos aí no mercado, né? Então eu agradeço vocês por esse reconhecimento. Não parece que tem 20 anos de atuação, 20 anos de idade, né? Obrigada. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada. Estende o nosso abraço lá a todo o pessoal da ATA e toda a tua equipe, tá? Foi muito bom, bastante proveitoso, mês enriquecedor. Tenho certeza que vai gerar bastante frutos aí na cabeça, no dia a dia de cada um que precisa dessas informações, assim como a gente precisa também. Eu só tenho a agradecer, a gente deu uma pincelada em cada situação, né? Mas se alguém tiver interesse também em se aprofundar e conversar, estamos aí à disposição. Tá ok, obrigado, viu? E a você mais uma vez, pessoal, e se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha sem moderação, tá? E dá essa força aí pra gente. Mais uma vez agradecer aí a atenção, o carinho de cada um de vocês e fique conosco. Nos siga até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Nos siga a gente no Insta, que é showtefalar.podcast. E aqui no YouTube também, comentando, ativando as notificações, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, dê o seu like aí para dar essa força pra gente, beleza? Show de falar? Brigadão!